Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora de vocês no canal Alciele Nobre, o canal mais completo de redação e mais uma abordagem temática atual que nunca caiu no Enem e que essa temática, tem grande chance de ser o tema do Enem. Primeiramente porque eixo educação, tá? Que não foi do ano passado, questão social, criança. E também é uma pauta de um programa do Ministério da Educação, que é a literacia familiar. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então preste atenção aqui na professora Alciele para você compreender sobre esse tema e ter tranquilas condições de fazer um texto padrão Enem, tudo de acordo com o que é exigido pelo INEP para esta redação alcançar 1000, ok? Então vem para cá e presta atenção aqui nas informações introdutórias, no contexto que eu vou apresentar aqui para vocês, que vai ser muito fundamental. Então, literacia familiar. Que isso, Alciele? Que novidade é essa que você está trazendo? Então, vamos partir de algumas informações que eu trouxe aqui para ajudar ao entendimento desse texto. Primeira ideia. Primeira coisa que a gente precisa entender, antes de mais nada, é o seguinte questão. O reconhecimento de que os pais, os responsáveis da casa para com a criança, são os primeiros professores dessa criança. Olha só como é interessante, porque eu acho que existe uma questão cultural muito forte de que somente a escola é responsável pela alfabetização, pela educação, pelo letramento das nossas crianças, e não é assim. Né? Primeira ideia que a gente já vai iniciar, mas por que, Alciele, os pais? Vamos falar aqui, o que é literacia familiar? A literacia familiar é um conjunto de práticas que buscam desenvolver as habilidades da comunicação. Que habilidades são essas? Fala, escuta, leitura e escrita, que são habilidades fundamentais no processo de alfabetização e que são habilidades fundamentais, obviamente, para o letramento. Então, isso precisa ser vivenciado inicialmente pelos pais ou responsáveis. Favorecer situações de imaginação, de criatividade, de comunicação, de entendimento. Com certeza, isso favorece muito a criança. Então, quais são as atividades que eu vou falar aqui que é tão óbvio, que todo mundo talvez já saiba e que deveria ser, mas que está tão escasso na família brasileira? A relação de interação, a conversa, o ouvir, o ler em voz alta para os filhos, o cantar, o contar uma história. Tudo isso é muito fundamental para que ele adquira essas habilidades de escuta, de fala, de leitura e de escrita. Parece muito simples, mas é algo fundamental. E hoje a gente percebe que não está tão presente nas famílias diante de um contexto atual de trabalho, de falta de tempo. Mas que são crianças e essas crianças precisam ser atendidas. Então, a gente já começou, a gente já entendeu o que é literacia. É todo um conjunto de prática que favorece a habilidades da comunicação, não é isso? E que a gente precisa entender que os pais são os primeiros professores. Um outro ponto interessante é que nesse aspecto cultural, como eu já tinha falado, tem uma questão aqui muito forte, é que a maioria das pessoas pensam que a criança só precisa desenvolver essas habilidades quando chegar à escola, e somente na escola. Como se a escola fosse o único espaço responsável para isso, e não é. E mesmo essa criança indo muito cedo para a escola, inclusive para as creches, porque nas creches a gente sabe que já existe uma prática pedagógica, não é só estar com crianças ali naquele espaço, já há uma prática pedagógica. Isso não isenta a responsabilidade dos pais, que é em uma parceria com os professores, continuar a aplicar essas atividades tão importantes para o desenvolvimento escolar da criança. Inclusive, na BNCC, já tem em destaque a literatura infantil nas creches, a inserção desse universo de leitura nas creches, o quanto isso é importante. Então, a primeira
ideia que a gente tem é essa participação fundamental da família. Então, a família exerce um papel de influência assim, enorme no desenvolvimento intelectual dessas crianças. Ela precisa compreender isso, é o ambiente que precisa oferecer isso. É claro que talvez vocês estejam pensando assim, Alciele, parece muito utópico o que você está falando. A gente vai pensar na realidade. Qual é a realidade da família brasileira, Alciele? Né? Como é que essas famílias se estruturam? Eu conheço. E também não é só uma questão, gente, de extrema miséria, não é só questão sociocultural não, desculpa, econômica, não é uma questão só de dinheiro, não. Existem muitas famílias com dinheiro, vivendo numa condição financeiramente tranquila, mas existem muitas famílias que não têm essa interação. A criança fica aos cuidados de uma babá, depois vai para a escola, se precisar de um professor, paga um reforço e pronto. Não se reserva 15 minutos, não mais do que isso, não se reserva 15 minutos de um dia para essa criança, para desenvolver alguma atividade, para contar alguma história, para atender essa criança nessas práticas, para acompanhar essa criança que está no seu processo de desenvolvimento, né, escolar. Porque o que é que a literacia familiar ela defende? Que a partir do 6º mês a criança ela já pode estar integrada com elementos da escrita, com letrinhas, com manuseando livros, manuseando objetos para desenvolver a sua coordenação. Olha só, 6 meses ela já pode estar manuseando. Existem, inclusive, brinquedos, né, com letrinhas, com joguinhos, livros de plástico também, que ajudam essa criança a manusear. E aí já favorece essa sua coordenação. O ato de contar história, o ato de fazer com que a criança compreenda a entonação da voz, a atenção que a criança começa a desenvolver para uma pessoa que está falando, que é muito importante, tudo isso começa muito cedo. Não há uma data certa para iniciar, mas há teóricos, há estudiosos, psicopedagogos que chegam a defender que já na barriga da mãe, isso já é importante, tanto o pai como a mãe, para que isso comece a ser introduzido para a criança. Por quê, gente? Porque isso vai trazer muitos benefícios para a criança, para desenvolver para melhorar seu rendimento escolar, para no futuro desenvolver uma pessoa, um pensamento crítico, um indivíduo com a formação intelectual muito mais adequada para a sociedade, para a sua vivência em sociedade. A gente não vai esquecer, leitura, escrita, fala, escuta, são atividades essenciais para a vida em sociedade e a gente precisa aprender e aprender da melhor forma possível. É muito interessante que os pais responsáveis, melhor dizendo, e a escola, eles estejam integrados, eles sejam uma parceria para que até o final do 1º ano do ensino fundamental essa criança seja alfabetizada, porque daí ela vai precisar avançar em outros conhecimentos, em outras disciplinas como história, geografia, como matemática, como ciências. Ela vai precisar avançar. Uma criança não alfabetizada vira uma bola de neve de deficiências, de lacunas que vai comprometer, tudo isso vai comprometer sua vida estudantil. Então, a pauta é exatamente o desenvolvimento da literacia infantil. E esse desenvolvimento da literacia infantil, que a gente destacou aqui pontos interessantes, habilidades que precisam ser desenvolvidas, manuseio de equipamento, inclusive para benefícios da motricidade da criança, a coordenação, saber como pegar no livro. Esse contexto aqui que eu apresentei, introduzindo aqui para vocês, destacando o quanto essas habilidades são básicas para a vida em sociedade, é sobre esse tema, o desenvolvimento da literacia infantil. Como a proposta é trabalhar com o Enem e a gente tem que destacar o problema é a falta de estímulo, e negligenciando, essas crianças estão sendo negligenciadas nessas habilidades que, por direito, elas têm sim, e os pais e a escola têm o dever. Mas, a princípio, a gente começa com a família. Vale destacar também o programa
do Ministério da Educação, Conta Pra Mim, que eu não vou destacar aqui polêmicas nem questões, não. É um programa, tá? O Conta Pra Mim, que o Ministério abriu, fazendo alusão a essa questão da literacia familiar. Eu não vou dizer de um todo que ele é 100% perfeito, mas também eu não vou chegar aqui, abordar e dizer que ele não serve. Nós brasileiros temos uma mania, principalmente na educação, em dizer isso não funciona. Então eu vou dizer aqui, está sendo feito, você está buscando para o benefício, né, de suas crianças, né, como está sendo feito? Eu estou buscando essas informações para beneficiar as minhas crianças. Então, é interessante compreender um pouco desse programa, que faz pauta desse contexto, vale até salientar e até citar na redação, possivelmente. Já falei da BNCC, já falei do conceito, né? A BNCC defende a literatura já na infância, inclusive nas creches, o programa do Ministério da Educação. Agora eu vou trazer uma problemática. A gente está abordando um tema que para muitas famílias talvez isso não seja viável, eu sei disso. Mas para muitas famílias isso não é viável, não é por uma questão socioeconômica não, é por uma questão de omissão, uma questão de negligência. Né? A negligência da família não está só em relação àquela desestrutura no lar, ela é omissa em muitos casos. E um outro ponto que a gente vê nessa omissão da família se dá em razão do uso do celular. Né? Hoje a gente sabe que existem dados que apontam que as crianças passam muito tempo no YouTube. E é óbvio que existem vídeos, animações que são produtivas, historinhas da própria literatura, que não é a mesma coisa porque não é leitura, que são bons. Mas será que os pais estão filtrando os vídeos, né, para o universo infantil, para essa criança? Os pais estão acompanhando, assistindo junto com a criança, vendo o que a criança está vendo, porque o celular é um universo. Será que o que garante essa criança ficar limitada só àquele vídeo? Está havendo comunicação, interação, ou o celular está sendo só entregue? Tome, fique quieto, me dê sossego, que eu quero aqui também usar o meu celular e ficar na minha, descansando, porque eu passei o dia trabalhando. Eu sei que a jornada é exaustiva, mas é criança, e criança tem prioridade numa casa. Além disso, existem dados que apontam que depois do YouTube, a rede social mais acessada pelas crianças é o WhatsApp, depois o Instagram. Então a gente não está vendo aí, por esses dados estatísticos, de aplicativos que fazem isso, que essas crianças elas estão usando o celular como um suporte para a literacia, e sim para redes sociais, informações indevidas para a criança, o que não será produtivo de modo algum. Então é muito bom ficar atento a isso, é muito bom saber sobre isso, certo? Depois desse contexto, vamos falar um pouco sobre repertório. Muito legal vocês terem um bom repertório para produzir um texto, dando legitimidade às informações que ali vocês apresentam, sendo criativo naquilo que vocês vão colocar. Me fez lembrar aqui a série Anne. A série Anne é uma magia. E eu não vou detalhar, obviamente, a série aqui, mas dá para fazer uma leitura sobre a Anne, aquela menina, aquela leitora, devoradora de literatura infantil, que usa a literatura como escapismo para os seus problemas, mas a gente percebe no decorrer da série que ela se torna uma menina muito crítica, uma menina muito consciente, uma menina muito humana, uma menina capaz de resolver problemas. Ela é uma menina inteligente, e a gente pode apontar que a inteligência dessa menina está muito relacionada a seu contato com a leitura desde muito cedo. Um outro recurso também, uma outra produção cultural muito valiosa é A Menina que Roubava Livros. É uma narrativa que fala sobre a menina que roubava livros, obviamente como o próprio nome do livro diz, na Segunda Guerra Mundial, em que seu pai adotivo ensina ela a ler. Então ela aprende a ler sem ser na escola. Né? Por meio de quê? Do contato com um outro adulto que se sente ali naquela interação, também responsável por essa habilidade que no momento não tinha condições de sair daquele espaço. Né? Esses dois elementos aí, essas duas produções culturais são bem interessantes. Eu trouxe também aqui, gente, 3 citações. Nossa, essas citações são muito bacanas. A primeira citação é uma citação muito coringa.
Sabe aquela que você pode, qualquer tema que tiver como causa do problema, a negligência familiar, essa citação dá certo? É de um sociólogo chamado Talcott Pearson, que ele diz que a família é uma máquina, ele diz assim, a família é uma máquina que reproduz personalidades humanas. Então a família reproduz personalidades humanas. Que tipo de personalidade? Essa personalidade, ela é benéfica? O que é que a família está fazendo para formar essa personalidade? Porque se a família não está oferecendo condições viáveis para o desenvolvimento da literacia, portanto, essa família está formando uma personalidade deficiente nisso. Uma outra citação que eu gosto também, que é do Mário Quintana. Os verdadeiros analfabetos são os que aprendem a ler e não leem. Porque quando o Mário Quintana traz essa citação, ele traz essa abordagem exatamente. Se a literacia infantil oferece uma condição para o bom desenvolvimento escolar, para tornar um leitor eficiente, para formar um indivíduo com pensamento crítico, consciente dos seus deveres e direitos, então você vai formar, se isso é negligenciado, você vai formar vários indivíduos aí que leem, mas não leem. Porque decodificam e não entendem, não compreendem. Como eu falei no início, leitura é habilidade humana importantíssima para a sociedade. Agora, e por fim, a terceira citação aqui, a de Victor Hugo, escritor francês, aquele lá do romantismo, ele traz uma citação assim que ele diz, ler é beber e comer. Olha só a relação que ele faz. Ler é fundamental, é vital, é essencial. Beber, comer, essas duas atitudes, atividades, elas são fundamentais para a nossa existência. E ele diz assim, o espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Então, da mesma forma que quando eu não como, não me alimento bem, eu me torno uma pessoa desnutrida, sem leitura eu sou uma pessoa desnutrida intelectualmente. Então, o Victor Hugo arrasa nessa citação, que deve sim ser colocada no texto, que vai dar, vai ficar muito legal esse texto. Sim, e tem uma citação também que eu faço essa abordagem, porque sempre que eu falo de criança, eu trago essa abordagem, que é o artigo 227 da Constituição Federal. Ele é longo, mas a gente dá para filtrar, destacar que é dever da família, oferecer com uma absoluta prioridade a educação. E oferecer educação não é só mandar para uma escola, pagar uma escola, matricular numa escola, acordar cedo, não. É oferecer também condições viáveis para o seu desenvolvimento. E a literacia familiar faz parte dessas condições viáveis. Legal aqui? Então aí olha só, produção cultural, citação, lei, né? Fica muito legal para trazer... Ai, que tosse chata. Para trazer legitimidade para esse texto. Então vamos aqui. A gente falou do contexto, trouxe repertório. Terceiro momento da nossa aula. O desenvolvimento da dissertação, o planejamento. Nós já temos informações suficientes. Você que está aí do outro lado da tela, você já sabe do que se trata. E agora nós vamos montar esse texto. Então, montando esse texto, o que é que eu preciso fazer na introdução? Apresentar o tema. E eu posso utilizar até a citação do Mário Quintana, né? Essa questão de os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Destacando aí quão valiosa é a atividade da leitura, quanto importante é essa habilidade, né? Para compreender o mundo em que se vive. Né? E isso daí está relacionado ao desenvolvimento da literacia, porque ela possibilita isso. No entanto, a literacia ela não é estimulada no meio familiar e a gente perde a oportunidade de formar leitores, a gente negligencia a criança. Então, olha só, eu já introduzi o tema, eu já destaquei o problema e a gente finaliza com causas estas que estão relacionadas à família, mas também à cultura. E eu posso declarar essa tese sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto cultural. E segundo, a negligência da família. Então, a gente fecha agora a introdução. A apresentação do tema, como orientação, uma citação. Problemática, porque a literacia familiar ela não é estimulada no Brasil.
E aí eu estou negligenciando as crianças, eu estou prejudicando a formação escolar dessas crianças, e a tese pautada em duas causas, aspecto cultural e negligência familiar. Como vocês bem sabem, citar duas causas na tese ajuda muito a levar o texto para o desenvolvimento, já planejando as ideias, Gente, isso é muito fácil, é muito legal, que aí eu já tenho uma ideia pronta para o primeiro argumento e outra ideia pronta para o segundo argumento. Vamos aqui para o D1, para o primeiro argumento. No primeiro argumento nós vamos destacar o aspecto cultural. Aquela ideia que eu apresentei a vocês de que parece que é somente a família, a escola, a única responsável pela formação, pela formação educacional dessa criança. A família aí, nesse aspecto cultural, a família não compreende o seu dever. Ela perde a oportunidade de formar uma personalidade que vai compreender melhor o mundo. Então aí entra uma ideia legitimada genial para você montar o seu texto, a citação de Talcott Disperson, em que a família é uma máquina que reproduz personalidades humanas. E ela está formando, em virtude desse aspecto cultural, ela está negligenciando essa personalidade humana, essa personalidade, porque ela está delegando somente à escola a atividade de educar, e não é assim. O outro argumento, que vocês vão fundamentar com base na negligência da família, a gente já vê de cara uma ideia muito interessante de se usar a lei. A própria Constituição diz que é dever da família garantir com absoluta prioridade a educação. É dever do Estado e da sociedade também, mas a gente vai destacar aqui a família. Então ela precisa se sentir corresponsável pela educação da criança, não só matriculando essa criança, mas oferecendo condições em casa, assistência, interação, para que habilidades fundamentais da comunicação sejam, sim, melhor desenvolvidas, para que essa criança possa, no final do primeiro ano do ensino fundamental, estar habilitada, estar alfabetizada. A família precisa tomar consciência, ela não pode ser negligente. A família precisa tomar consciência de que somente ela, junto à escola, é que ela pode desenvolver uma melhor literacia e assim oferecer a essa criança uma melhor condição de desenvolvimento cognitivo, certo? Então pense aí nessas ideias para você montar esse texto e vamos aqui para a conclusão como proposta de intervenção. Nessa proposta de intervenção, a gente vai pensar numa proposta que vai atender às duas questões. E eu sei que o foco está na família, mas tem uma relação aí com a escola. E esse foco estando na família, vamos entender uma questão, gente. A família sozinha, ela não vai ter condição de desenvolver isso, porque muitas vezes a família não sabe, ela não tem essas informações. Precisa uma instituição formal ajudar a isso. Então, eu tenho uma escola, que é uma instituição de formação de cidadãos, que ela pode desenvolver uma atividade de interação. Olha, eu tenho um agente, eu já tenho um detalhamento, eu já tenho aí uma ação, desenvolver uma atividade de interação ou um conjunto de atividades de interação entre a instituição e a família, por meio de reuniões, de debates, de palestras, inclusive de atividades lúdicas para que a família possa saber como se pratica. Tendo aí como efeito, promover com mais eficiência uma literacia no meio familiar, no meio doméstico, gente? Então, é algo que é possível acontecer, isso não é utópico, isso é possível acontecer, mas é preciso que seja feito, Talvez assim, olha o final do meu texto como fica legal. Aqueles seres humanos analfabetos que leem e não leem, sejam transformados por eficientes leitores. E o texto fica muito legal, não é verdade? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixa seu like aí. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, porque estamos aqui produzindo conteúdo educativo de qualidade para que você possa fazer uma redação padrão Enem com nota máxima. Tudo bem? Então, muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!